Bom dia, boa tarde, boa noite a vocês, meus amigos e minhas amigas. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso espaço, o blog de João Maria Andarilho Tópico Show, o blog Santo Nome e o blog Vídeo Imagem e Som. Você que me acompanha de longa data, fico muito feliz e agradecido por isso. Pessoas que nos acompanham desde a época do Orkut, do Erro Grupos, Erro Respostas. Obrigado a você que até os dias de hoje participa aí das nossas plataformas. Deixa eu mandar um grande beijo para minha amada de todas as vidas. Um beijão para o meu amado filho Emmanuel, papai te ama de montão. Hoje, dia 1º de janeiro de 2025. No meu relógio são exatamente 21 horas e 46 minutos em ponto. Falamos ao vivo em definitivo da cidade de Indaiatuba, que pertence à região metropolitana de Campinas, interior do estado de São Paulo. Dito isso aí, meu amigo e minha amiga, eu queria desejar a você, desde já, feliz ano novo, bom princípio do ano novo, que você consiga ter saúde, força e prosperidade nesse ano de 2025. E se algum obstáculo acontecer de aparecer na sua vida, que você consiga ter resiliência para superá-los. E se você está passando por alguma questão aflitiva, qualquer que seja, que você consiga passar por isso. Às vezes tem questões financeiras, é o emprego que a gente às vezes acaba perdendo, que você consiga recuperar o mais rapidamente possível. Desejo a você tudo de bom, meu amigo e minha amiga. Se você gostar desse conteúdo, dá um like. Se não gostar, meu irmão, dá um dislike com gosto, tá tudo tranquilo. Eu estou muito resolvido em relação a isso. A gente fala aqui sobre vários assuntos. E eu tenho um card aqui que eu vou fazer, não fiz ainda, mas aqui no canal, há mais de 16 anos no Blogger e no YouTube, né? Há 25 anos no e-mail e há 32 anos do front, pregação, book distribution, a distribuição de alimentos para a vida, enfim, Krishna Prasada, Yaga Sankirtana Praia, Jantihi Sumedasa. Então, meu nome é João Maria, Andarilho Tópico, é João Carlos Maria, mas eu abreviei aí e tal, por causa do meu pai, meu velho e amado pai, que Deus o tenha, né? Então, por isso que eu falo João Maria, fica mais rápido a pronúncia e fica na sua mente aí, fica facinho, né? João Maria Andarilho Tópico, acabou. Se você falar Andarilho Tópico, só vai ter eu mesmo, né? Há muito tempo que nós somos conhecidos assim, né? E Jagat Ishvara Dasa, meu nome, né? E aí, espiritual, vamos dizer assim. Beleza ou não? Então, você que me conhece do front aí há muito tempo, obrigado. Você que escreveu isso recentemente, meu muito obrigado. Eu queria falar com vocês sobre uma parte dos Vedas que chama-se Upavedas. Eu já fiz um vídeo aqui bem detalhado dos Vedangas, né? Os Vedangas são o suplemento dos Vedas. Que é o quê? É o Shiksha, é o Chanda, é o Nirukta, é o Vaikarana, é o Kalpana e é o Jyotisha. Então, antes de você adentrar o espaço dos Vedas, você tem o Vedanga, que é um suplemento para que você possa usufruir dos Vedas de uma melhor maneira possível. É um suplemento dos Vedas. E esse aqui, o Upavedas, significa aquela arte dos Vedas que você põe em prática para certas questões de assuntos aparentemente mundanos, que você tenta, através disso, ter certas regras, tem uma parte ali que é sagrada, que você tenta sacralizar essa questão prática. Então os Vedangas é o suplemento e os Upavedas significa aquela parte que você, meu amigo e minha amiga, vai pôr em prática aqui. Eu coloquei aqui para vocês aqui, ó. Deixa eu aumentar aqui, ó. Você tem 4 Upavedas. Você tem o Ayurveda, Dhanurveda, Gandharva Veda e Artha Shastra. O Dhanurveda é a ciência militar, certo?
a ciência militar, a ciência do arco, Danur quer dizer, né? Arco, né? E tudo tratado de como estratégias e organizações de soldados na frente de batalha. Aqui tem aquela parte, dentro desse Veda, tem aquela parte de mantras, que você usa como armas também. Tem todas as estratégias. Tem estratégias também de outras questões mais, que é a política que vai entrar aqui nesse aqui, Artha Shastra. Esse Artha Shastra vai, aquela questão da política, da diplomacia, das finanças, da administração, vamos dizer assim. Tem outra questão mais ali, mas é basicamente isso. O Gandharva Veda, Gandharva são os cantores celestiais, dançarinas celestiais, então a ciência. Tomar um pouquinho de café aqui. Deveria tomar o descafeinado, mas enfim, né? Vamos que vamos. Então, o que fala da música, da dança, dos instrumentos aqui, e você tenta aí sacralizar essa coisa pro divino. Então, veja, meu amigo e minha amiga, você que acompanha nosso trabalho aqui. Quando nós falamos em Veda, os Vedas, né? E quando nós estamos tratando de conhecimento dado pela Índia, sobretudo Bharatavarsha, sobretudo o hindu não é um termo correto, mas essa milenar cultura indiana, todas essas escrituras aqui, eu fico impressionado, né? Porque é um material que você vê que tem uma origem divina, certo? Que chegou até nós, que tem toda a preocupação com várias questões importantes dentro de uma vida de uma pessoa, qualquer parte que seja ela, né? Você tem coisa espiritual, você tem coisa dos sentidos, você tem aqui o Ayurveda, a alimentação, os biotipos que existem, aquela questão psicológica, enfim, você tem os astros, você tem a astrologia também, você tem o Jyotisha, né, que vai linkar com isso, você tem a numerologia, você tem o Tantra, né? É interessante então, vai muito longe isso aí, né? Acabei falando do Ayurveda, é aquela ciência que vai tratar aí da Prakriti e os seus 5 elementos. E esses 5 elementos aí que você tem o éter, você tem o ar, né? Você tem aí a terra, tá certo? Você tem aí a água, você tem o fogo. Então você tem a terra, água, fogo, ar, éter. Que louco isso, né? São 5 elementos aí. E o Ayurveda, né, vai tratar desse assunto. Isso é Prakrita. Tá certo ou não? E você tem uma outra questão que é a mente, mana. E você tem lá o Buddhi, que é a inteligência, e você tem o Ahankara, que é o falso ego. Esses 8 elementos combinados, se Krishna no Bhagavad Gita como ele fala que Bhumi, Apo, Nalo, Vayo, né? Essas 8 devias divinas, essas outras energias materiais são minhas partes, certo? Então, quando você percebe isso e você vai para os Vedas e você vai fazer uso dessas questões, você vai entender como que tudo pode ser espiritualizado. Beleza ou não? Mas, fazendo esse preâmbulo aqui para você ter ideia de como nós abordamos o assunto aqui. Então, eu queria falar especificamente sobre o Upavedas, né? Essa questão de você ter um Veda prático que vai tratar dessa questão aí que nós estamos falando. Então, o Upaveda, grosso modo, significa aquele Vedas aplicado a uma parte específica, a uma técnica específica. Quando você vai para a Grécia Antiga,
eu queria trazer para vocês, eu já falei isso aqui anteriormente, mas eu gosto sempre de frisar, em respeito à nossa audiência, tá certo? Lá na Grécia Antiga, nós temos aí a arte da filosofia perene. Perene, às vezes as pessoas pensam que é coisa que é passageira, não quer dizer, não é nada disso. Perene quer dizer aquilo que é a essência, o objetivo da vida. Então lá os gregos, eles tinham a questão da razão, ratio, a razão prática. E tinha a poética, não é poesia. Então a poética vai lidar com essa questão prática. Você tem uma técnica, você aprendeu a trocar um pneu de um carro, você aprendeu a fazer um pão, essa coisa prática é a poética, beleza ou não? E a questão da razão, pela razão prática mesmo, que é aquilo que é a filosofia perene. Qual que é a essência na vida? Com qual finalidade foi criado o ser humano? Está compreendendo a questão? Então, você tem um computador, ele tem uma finalidade, ele foi construído, concebido, planejado para ter um propósito, uma finalidade. Eu estou usando agora um celular e o computador que eu vejo aqui na minha frente, o notebook. Beleza ou não? Estou usando o notebook, estou usando o celular e estou falando com vocês. Tá correto? Correto ou não? Então o rádio que eu tenho aqui também, né? Que eu estou escutando. Então você tem aí essas questões aí. Beleza ou não? Depois disso aí, você perceba que o ser humano, ele está existindo. Tá certo? E a existência dele foi um acaso ou não? Essa questão do acaso, há pessoas que acreditam no acaso, mas aqui, se você fazer um exercício simples aí, você vai ter muita dificuldade de acreditar só no acaso. Muitas coisas podem acontecer no acaso, mas a gente não acredita. Na questão do ser humano é difícil. Por exemplo, você chega na sua casa aí, um belo dia, chega do trabalho e vê uma Ferrari na garagem da sua casa. Você vai perguntar imediatamente quem colocou aquela Ferrari ali. Ela não veio do acaso ali, alguém colocou ela ali. Tá certo? Acreditar que a gente veio aqui sabendo que o ser humano tem essa propensão. Você veja uma semente. Parta da semente. Beleza ou não? Você tem uma semente que está dentro da onde? De uma fruta. Às vezes tem sementes que são diferentes, mas enfim. Dentro daquela semente, você tem uma outra árvore dentro daquela semente. Se você jogar na terra, né, ali vai brotar e vai nascer e vai crescer. Então, veja só, aquilo que está existindo, a árvore frutífera, né, que tem uma semente, ela tem a capacidade de não só produzir os frutos, mas produzir a sua procriação. Que louco isso, né? Mas é isso. E o ser humano, quando ele foi concebido, né, ele tem um propósito também de perpetuação, de continuação. Então, se tudo isso aconteceu no acaso, tudo isso certinho aqui, como que pode ser? Tudo por acaso. Então, acreditar no acaso tem que ter muita fé para acreditar no acaso. Em algumas questões possa ser que você acredite no acaso, mas nessa questão do que nós estamos analisando aqui, é muito difícil para mim, né, acreditar no acaso. Mas, enfim, tem pessoas que floreiam, né? Elas fazem, esticam daqui, puxam dali. O professor Olavo de Carvalho tem uma questão aí que fala sobre a questão dos sofistas, né? E o uso, assim, exagerado de um termo, o pessoal prostitui tudo, né? Então você veja que o sofista, o que era o sofista, né? E você está rotulando, muitas pessoas começam a rotular coisas de sofismo e você vê que, pô, meu, há um exagero nisso.
e você vê a trapaça, né? O abuso da palavra. Ele tem um artigo na revista Época, em 30 de junho de 2001, 30 de junho de 2001, o abuso da palavra sofisma tornou-se hábito consagrado nos debates nacionais. E ele diz assim, abre aspas para o professor Álvaro de Carvalho, só para citar ele, tá? Dois instrumentos usuais da patifaria intelectual são o entimenta erístico e o sofisma. Entimenta é um silogismo do qual uma das premissas, considerada óbvia ou de domínio público, vem omitida por ser leve e prestar-se bem à expressão literária, é o meio preferencial de persuasão retórica. A argumentação jornalística, por excelência, que não podendo demonstrar o certo ou o razoável, se contenta com o verossímil, isto é, com aquilo que, por afinar-se com as crenças do público, é aceito como verdadeiro, sem maiores discussões. O verossímil, com frequência, é também verdadeiro, mas às vezes não o é. O único meio de testá-lo é explicar a premissa oculta, transformando o entimenta, no silogismo completo. Ao fazer isso, não raro, descobrimos que a premissa oculta não era óbvia nem de domínio público, mas sim alguma estupidez infame, encoberta para poder extorquir a anuência sonsa da plateia distraída. Neste caso, o entimento é dito erístico. Erística é a arte da argumentação capciosa, a retórica pervertida dos charlatões. Já o sofisma é um silogismo aparentemente perfeito, mas construído sobre premissas falsas, difíceis de impugnar, ou ardilosamente desviado na passagem crucial das premissas à conclusão. Ele vai falar sobre essa questão do sofismo, nesse artigo dele, né? Então ele vai mostrar que o que é sofismo, o que o pessoal está chamando de sofismo não é sofismo, é outra coisa, tá certo? Mas enfim, a fraude está aí. Então, você tenta explicar o mundo através das palavras, e as palavras têm um significado. Mas um dicionário, por mais que você tenha um dicionário que tenha todas as palavras, o mundo real é mais complexo que um dicionário. Correto ou não? Você tem quais são os estados da água? Você tem aí o estado líquido, o estado sólido, o estado gasoso. Mas e a transição de um estado para outro? Como é que fica? A condensação, você lembra disso? Evaporação. Está correto ou não? Então você tem certas transformações que você observa no meio. Então, tudo isso não pode ser um acaso. Aquela coisa vai lá para cima, mesmo na Terra, tem a transpiração, tá certo? Que ela vai subir e quando chega um determinado ponto ali, ela cai de novo. Então nós temos um ecossistema, nós temos aí a plantinha que nós citamos o exemplo. Então acreditar que tudo isso é um acaso é complicado. Então esse pessoal tenta usar erística sem o H, e o sofisma de alguma maneira para tentar justificar algo que aparentemente está muito bem montadinho, que dá a ideia de certo, tá certo? Você fala no acaso e você vê que certos eventos na natureza seguem uma ordem. Você tem os gases nobres, por exemplo, que tá lá, tem as camadas dele, tá tudo perfeitinho, então eles são independentes. Como que é? Como assim são independentes? E os outros estão lutando ali, se misturando, depois tem a camada de valência. Então, tudo isso é feito e segue uma ordem, né? Segue uma questão natural. Os elétrons, eles têm uma questão, né? Você tem lá, se um ambiente fica muito carregado de prótons na atmosfera, você vai ficar no ambiente. Quando está carregado de nêutrons, vai dar um outro ambiente. Por isso que às vezes você veja que quando você vai tomar banho, aquela água que cai sobre você, você sente bem. Por quê? Simula a água da cachoeira. Você está num ambiente que tem outros tipos de elétrons ali. Tá certo? Então isso
você há de convir comigo que não pode ser o acaso. Voltando ao ponto do ser humano, ele foi construído e concebido, e ele, como que o acaso ia criar um ser humano que ia poder reproduzir-se? Se fosse o acaso, causalmente ele podia procriar ou não, mas, né? Mas por uma infeliz coincidência, esse cara que por um acaso veio existir, evoluir, ele vai gerar outra pessoa, outra questão. Então, pela questão da entropia, ok? Eu acredito. Você vê que tudo estava desorganizado, né? Algo que está organizado vai se desorganizar. Então, o mundo ele vem do evoluído, num certo sentido, para evoluir e vice-versa, e vai ficando nesse ciclo aí. Beleza ou não? Eu acredito nisso aí. E Deus está no comando de tudo. Se você não acredita, meu irmão, tá tranquilo, não muda nada, eu continuo acreditando. Tá certo? Quem quiser acreditar no acaso, continua acreditando no acaso. Tem que ter muita fé para acreditar no acaso. Como é que vai fazer? Né? Você pode ganhar por acaso na Mega Sena? Você pode. Mas se você não jogar, como que vai vir um acaso? Então tudo tem você tem uma questão anterior para chegar num ponto. Então quando você observa todas essas questões, é complicado. Então, partindo aí dessa razão prática que nós estamos falando aqui, nós temos a poética, aquela questão prática de aprender a fazer aquelas questões todas ali, e indo para os Upavedas, essa poética, no sentido, nós temos os Vedas. Os Vedas vão falar sobre isso aqui, A Tato Brahma Dignas. Chegou a hora de inquirir sobre a verdade absoluta, meu camarada. Beleza ou não? Isso aqui é os Vedas. Agora, o ser humano dentro do mundo material, suponhamos aí que você vai construir um estado. Dentro daquele estado ali, pelas tendências de certas pessoas, o governador vai construir um presídio. Por quê? Haverá pessoas e cidadãos ali, né, que irão para o mundo do crime. É a tendência. Ok? Beleza ou não? Então, os Vedas vão tratar daquele assunto, mas, como eu estou no mundo material, a entrar poética aqui, para fazer um paralelo com o pessoal lá de trás ali, essa razão prática, essa questão prática de técnicas, você vai ter uma técnica de lidar com o mundo. Como esse mundo, a Bíblia, citando a Bíblia, jaz no maligno, ele tem 3 modos da natureza material. Sattva-guna, Rajoguna e Tamoguna. Quando eu vejo muitas pessoas explicando por aí, né, pessoas que até gosto de ver, observar essas pessoas explicando certas questões, mas eu fico preocupado, falo assim, cara, o pessoal explicou, mas faltou um detalhe sutil. Isso aí você adquire com o tempo. Tá certo? Por quê? Se eu falei que tem os Vedangas, Veda-angas são os 6 membros dos Vedas que vêm antes. Tá certo? É a questão da fonética, da pronúncia, né? Da conduta, ok? Do Jyotisha, tá certo? Da entonação, etimologia, tá certo? Tem tudo isso aí que faz parte dos Vedangas. Jyotisha, que é astrologia, astronomia, a numerologia. Então, o Veda quer dizer, esses Vedangas quer dizer um suplemento para você absorver melhor os Vedas. E o Jyotisha significa também que poderíamos dizer que ele vai tratar de conhecer cada indivíduo. Então, a pessoa que tem habilidade com Jyotisha vai conhecer os indivíduos. E quando você conhece os indivíduos, você vai ver a propensão daquele indivíduo. Beleza ou não? Assim como demos um exemplo de um governador, não é adivinhação.
Ele vai fazer um presídio porque, ao longo do tempo da história, observamos que as tendências, né? Então, um pouquinho de café aqui. As tendências, beleza ou não? Entendendo essa questão das tendências, você que é pai, você que é mãe, né? Você percebe que vai ter certas questões do seu filho, da tua filha, que ele vai desabrochar. Ó, desabrochar. Tava tudo junto, aí vai abrindo. Desabrochar é desenvolvimento. Uma palavra em espanhol que faz você compreender o desenvolvimento é embaraçado. Eu tinha uma amiga, tenho, né, ainda, uma amiga colombiana, né, eu achava bonito ela falar João, né, ela falava engraçado, fazia biquinho para falar João, era engraçado. E a filhinha dela, nos intervalos que nós tínhamos da universidade, que nós estudamos da Unopar, nos encontros presenciais, né, eu ficava ali, eu gostava de tentar ensinar xadrez para a filha dela. O marido dela é gente fina também. Eles são, por uma infeliz coincidência, eles são adventistas. E meu filho estudava no colégio adventista. Beleza? Tô brincando, tá? Sobre coincidência. Tá certo? Nada acontece à toa. Então, meu amigo e minha amiga, essa questão, ela falava que grávida quer dizer embaraçada. Você está embaraçada, você está toda envolta. Vamos desembaraçar isso aqui, você vai sair do ventre. Então, o desenvolvimento significa que você está preso, você está desenvolvendo, você está se libertando. Beleza ou não? Então, nesse sentido aí, o Usupavedas, né, voltando para os Usupavedas, né, e falando sobre o Jyotisha, se você compreende essa questão, olha só, quando você vê o Jyotisha, a questão da psicologia, você vai matar a charada. Você vai poder ajudar aquele ente, aquela pessoa. Olha só onde que os Vedas vão. Entende? Essa literatura aqui é impressionante. Então, os Upavedas vão tratar do quê? Da ciência militar, das artes marciais, da política, das finanças, da administração. Mas como que você vai fazer isso aí? Lembre que eu falei para vocês que tem bondade, Sattva-guna, Rajoguna e Tamaguna. Tem esses três modos na natureza material. Só que o que acontece é que às vezes eles combinam entre si. Que nem, por exemplo, às vezes você pode ter lá uma pessoa que está no modo da bondade, mas tem algum resquício de paixão e um resquício ali de ignorância. Não tá certo? Tem um que está sobressaindo, mas tem aí outros que estão ali por baixo ali. Então você tem uma mescla ali. Beleza ou não? Então, o que quer dizer isso? Esses três modos são energias invisíveis a nós que afetam a gente, porque nós estamos no mundo material. Transcender isso aí significa superar os modos da natureza material. Quando você supera os modos da natureza material, você está no estágio de Jnana, conhecimento completo, que vai se transformar em Buddhi Yoga. Essa Jnana Yoga, de tanto você praticar o conhecimento livresco e o conhecimento ali prático ali, vai chegar um momento que você vai se transformar no Buddhi Yoga. E a Buddhi Yoga pode se traduzir também como Jnana Yoga. Entende a questão? Então, dentro do mundo material, quando você vai partir para o campo militar, você vai fazer uma guerra, você não quer fazer uma guerra, mas lembre que nós falamos aqui sobre as tendências. Você não quer fazer um presídio, mas tem pessoas que, enfim, ok? É a tendência. Você está no mundo material. Você tem os modos da natureza material. Estava conversando com o senhor hoje, né? Sobre futebol e tal. E ele falou sobre as questões da droga, né? A pessoa entra naquele buraco e não consegue mais sair. Então, certos hábitos que você tem, né, vai te levar para um condicionamento. E você vai ficar condicionado àquele modus operandi ali.
Então aquele ambiente vai ser favorável para um dos modos que nós estamos falando aqui. Da ignorância, já viu, né? Você tem que alcançar o modo da bondade para você ter mais uma iluminação. Mas só que ele não consegue ficar... Sempre algum outro vai tentar puxar você para baixo. É a teoria do caranguejo do balde, que o professor Olavo de Carvalho tanto fala. O caranguejo do balde é o tipo brasileiro médio afegão, né? Tem um monte de caranguejo no balde, um tá subindo lá, tá escapando do balde, vem outro e puxa aqui. Não, meu filho, volta para baixo. Então, essa questão do Upavedas, que você tenta tratar aí, essa questão da batalha, da guerra, da política, da arte, da diplomacia, das finanças, do comércio, enfim, da música, da dança, da pintura, da arte em si, da construção de templos ali, que entra no Vastu Shastra. Vastu Shastra também vai ensinar como você deve fazer uma casa, né? Enfim, qualquer melhor maneira possível. Você observe, meu amigo, minha amiga, não acredite em mim. Experimente um dia você dormir, né, com a sua cabeça virada para o lado que o sol nasce. Certo? Faça uma experiência, certo ou não? Ou você tem uma tomada elétrica perto da sua casa, você procure dormir com a cabeça próximo de uma tomada elétrica, para você ver o que acontece. Não vai ser legal. Então, o meio ambiente influencia a nossa vida. Entendendo isso, nós temos o uso Upavedas. Então, como que eu posso fazer uma batalha justa? E outras artes assim por diante. Ao você contemplar aquela arte, você se espiritualiza com o bem. E o bem é a causa da satisfação. E quando você vê pelo mundão de meu Deus aí, tem muita coisa profana que te leva para baixo, pro modo da ignorância. Isso vai te afetar também. Tá entendendo? Então a arte é um caminho. A gente falou sobre o projeto Homem, né? Ele foi construído para quê? Qual que é a finalidade? A gente falou sobre vários equipamentos, ok? Então esses equipamentos servem para quê? Ele tem uma finalidade. E o homem? Nós temos muita questão ali. Veja que os Vedas, eles falam assim, ó, nós temos os Vedas aqui, tá certo? Mas dentro dos Vedas nós temos nós estamos no mundo, tem jeito. Então, ó, você tem a questão do Upaveda. Eu vou estudar os Vedas, nós temos os Vedangas. Então, além disso, eu coloquei uma matéria aqui, ó, está traduzido já, ó, sobre esse assunto Upavedas, beleza? E depois eu coloquei aqui, ó, um guia para você entender os vários tipos de tratados que tem aí na literatura védica. O termo Upavedas, Vedas aplicados, é usado para designar as 4 disciplinas técnicas: tiro com arco, Dhanurveda, associado ao Rig Veda, arquitetura, Stapta Veda, associado ao Ayurveda, música e dança sagrada, Gandharva Veda, associado ao Samaveda, e medicina, Ayurveda, associado ao Atharva Veda. Esta classificação é fornecida no texto védico chamado Charana Vyuha. Os Upavedas abordam em sua totalidade vários aspectos de saúde, segurança, cultura, estética, literatura e confortos cívicos necessários para uma civilização. O Dhanurveda, tecnicamente conhecido como a parte do Shastra Vidya, conhecimento de armas, Dhanurveda deriva da palavra para arco, Dhanushya. Conhecimento Veda, a ciência do arco e flecha. O texto do Vishnu Purana descreve Dhanurveda como um dos 18 ramos tradicionais de conhecimento aplicado, ou Upaveda. Como uma ciência militar, o uso de cânticos védicos para fortalecer misticamente as armas é um dos conceitos populares e uma parte da fé ancorada nas obras puranas. A divindade da arma é parte integrante da fé de um guerreiro.
Arquitetura Sthapatya Veda está ligada à divindade Vishwakarma, à ciência dos materiais e construções, ferraria e metalurgia, engenharia civil e têxteis. São parte das disciplinas sob este tópico. A sacralidade da arte e da literatura é representada em relação aos Vedas no Gandharva Veda, a mais alta experiência de bem-aventurança estética. Rasa quer dizer sabores, né? É comparada à experiência do divino supremo em um modo flash, aqueles insights, beleza ou não? Toda arte, literatura, música e dança são consideradas sagradas e devem ser usadas para a elevação da alma e refinamento emocional. Então, às vezes a pessoa está de baixo astral e ela escuta uma música e os instrumentos ali, certas questões, vão agravando esse estado de ser da pessoa. É só destruição, né? As ideias centrais do Ayurveda são derivadas principalmente da filosofia védica. Corpo e mente saudáveis são considerados uma necessidade para a experiência total da divindade, em um modo sustentável. Saúde aqui abrange o bem-estar ao longo da vida, da fusão corpo-mente. O equilíbrio é enfatizado. E suprimir impulsos naturais é considerado prejudicial à saúde e alega-se que leva à doença. Então, essa questão de você, por exemplo, você está querendo ir no banheiro, você não vai, é nesse sentido, ao urinar, evacuar e assim por diante. Cuidados com a saúde são integralmente entrelaçados com o yoga. Ayurveda significa conhecimento da vida. A medicina ayurvédica é um sistema de medicina védica tradicional, nativo do subcontinente indiano. A Ayurveda é uma disciplina do Upaveda ou conhecimento auxiliar na tradução védica. As origens do Ayurveda também são encontradas no Atharva Veda, que contém 114 hinos e encantamentos descritos como curas. O Atharva Veda tem uma editora que chama-se Madras, que o símbolo do Madras é o Ganesh. Ele tem uns livros, acho que não tem mais, né? Está esgotado. Ele tem um capítulo do Atharva Veda. E esse Atharva Veda, essa parte aí, esse capítulo, que é extenso, né? Vai falar sobre feitiços, né? Interessante esse livro aí. Então, porque as pessoas falam em simpatia certas questões aí, a gente vê esses pessoas, astrólogos na televisão, né? Astrólogas também falando sobre premonições. A maioria desse pessoal, né, tem muita gente séria, que tem um conhecimento limitado, mas tenta passar uma verdade ali, enfim. Mas a maioria desse pessoal é charlatanismo mesmo, infelizmente. O que eu vou fazer, né? E eles falam sobre simpatias, mas peraí, qual que é a origem das simpatias? Se você pegar a origem do Halloween, tenho certeza que vai dar onde? Lá em Portugal, na Espanha. Vai ser uma questão católica. Você vai parar lá na Irlanda. Essa questão da Irlanda veio de Portugal e Espanha, se não me engano. E a migração da Irlanda, que foi para os Estados Unidos, levou essa tradição aí do Halloween. Né? Mas por desconhecer a história, a gente pensa que é uma questão que nasceu ali nos Estados Unidos, se popularizou. Ok? Olha que louco isso, né? Então, simpatias, veio da onde? Como surgiu? Né? E aqui, nessa questão do Ayurveda, do Atharva Veda, você vê que essa questão de magia tem todo tipo de feitiçaria aqui. Viu? Por quê? Lembra que nós falamos sobre a propensão das pessoas. A propensão das pessoas, tem pessoas pensando em fazer algo para o bem e outras pensando em fazer para o mal. Tá certo? Encantamentos descritos como curas mágicas para doenças. Existem também vários relatos lendários da origem dos Vedas, do Ayurveda. Por exemplo, que foi recebido de Dhanvantari ou Divodasa, de Brahma. As práticas ayurvédicas incluem... Isso aí eu acredito que foi. Eu tinha um livro que eu dei para minha ex-sogra, Dona Cida, né? Dhanvantari.
da editora Pensamento Cultrix. Vale muito a pena o investimento. Harish Johari, simplesmente, né, ele passa essa questão da milenar cultura indiana de uma maneira honesta, como um Brahma. Isso não tem preço. Então o livro, né, por isso que está esgotado. É isso mesmo. A prática Ayurveda inclui o uso de medicamentos fitoterápicos, suplementação mineral ou metálica rasa shastra. Daí que muitos reis, né, aprenderam a tomar questões de líquidos em taças de ouro, de prata, porque essa questão era um costume dos reis, dos Maharaj, na Índia milenar, por causa ele tem que saber a ciência esse Upaveda, do Dharma Veda e da política. Então, tem questão de envenenamento? Tem. Então, ele sabendo disso, ele não é eu ia falar uma palavra assim, inocente, um cabaço. Ele vai lá e, opa. Então, certos conhecimentos ele tem que saber por quê? Porque ele está num posto que muita gente quer tirar ele daquele posto, tá entendendo? Enfim. Então, aqui nós falamos sobre o Ayurveda. Beleza? Então, essa questão do Upavedas é esse suplemento dos Vedas que vai lidar com a questão prática. E tem uma questão da arte política aí, que é o Niti Shastra, inclusive para o estudo, de Chanakya Pandita. Eu tenho no meu canal, no blog. Você digita lá, no buscador do próprio blog, Chanakya Pandita lá, que vai sair muita coisa interessante. E eu queria falar uma coisa aqui, que eu acho que deixa eu ver aqui se eu acho aqui, ó. Sobre uma questão, né? A gente falou sobre o Upavedas, mas só para não passar batido. Então, tem muita gente que fala, ô João Maria, o que é os agamas? Os agamas são um tipo de Veda que não aceita os Vedas, mas aceita os Vedas. É louco isso aí, porque aceita os mantras, né? Então, os agamas, tem os agamas Vaishnavas, tem os agamas do Sr. Shiva, e tem os agamas de Shakta, da grande deusa, Durga, né? E outros. Ela tem várias expansões, né? Então, os agamas, eles são a questão ali que eles incluem dentro dele os tantras, dentro dele, por isso que eu falei, porque tem o tantrismo, né? E tem lá o pessoal que o jainismo também tem uma questão do tantra ali, né? Então os agamas incluem tantras, mantras e os yantras, tá certo? Então vai tratar do Guiana, conhecimento, vai tratar da yoga ou concentração, do kriya ou ritual esotérico, charya, adoração esotérica, enfim. Então, essa questão dos agamas aqui, um dia eu vou falar um pouco mais sobre esse assunto. Eu quero fazer uma questão já, deixar as tags, né? Mas no momento eu não vou fazer isso. A gente já falou anteriormente, num outro vídeo, sobre os Vedas, sobre aquela questão dos... O que é os Vedas, né? A gente já fez um vídeo sobre isso, depois a gente foi explicando sobre Vedanga. Nós estamos agora aqui falando sobre os Upavedas. Vai ter um dia que eu vou falar especificamente sobre cada pontinho dessa questão que eu acho importante. Então você veja, você tem os Vedas, você tem aí os Upavedas, você tem aí os Vedangas, você tem aí, pode pôr nesse bololô aí, ó, você tem os Agamas, você tem o Tantra, você tem o Kriya Yoga, né? Então você veja que no exterior dos templos tem muita questão dos Agamas. É interessante isso. E também dos Upavedas. Então, entendendo que o seu interior e o seu exterior, né, você tem que estar em harmonia com toda essa questão, eu quero recorrer ao Bhagavad Gita. Quando Krishna vai explicando sobre a forma universal,
todo o conhecimento aqui, isso aqui, eu sou isso aqui e tal. Tudo isso que eu falei para você é um pequeno fragmento do meu esplendor. Então, quando você vê que tem a pessoa suprema, quando você chega na fonte, ok? Você vai entender tudo. Você pode querer molhar uma plantinha, uma árvore. Ah, eu vou jogar água nas folhas, eu vou jogar nos galhos e tal, né? Mas quando você joga na raiz da árvore, você vai nutrir toda a árvore. Os galhos, tronco, folha e frutos e flores. Você vai nutrir tudo, jogando na raiz. Então, quando você vai na raiz de tudo, Deus, você vai estar conectado com isso. E uma maneira em Kali Yuga, nessa área de desavenças e hipocrisia, que você pode conseguir fazer isso, é cantando o santo nome de Deus, de Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Não importa quem você seja, qual casta que você pertença, pouco importa se você é homem, mulher, se você é outro, pouco me importa. Eu sei do seguinte, que você é temporário, você está num corpo temporário, né? Por mais que você queira certas questões desse mundo, vai chegar um dia que você vai ter que deixá-lo. Beleza ou não? Então, se você quer ter uma melhor condição de vida, se você quer ter uma melhor compreensão de certas questões, ter força interior, cante os santos nomes de Deus. Tá certo ou não? Sugiro que você cante essas 16 palavras. São 4 nomes de Hara, são 4 nomes de Krishna e são 4 nomes de Rama. Essas 16 palavras combinadas são o que você pode ter de sumambono para essa era de Kali. Porque está tudo contaminado. Os agamas, muitos falam que surgiu para práticas em Kali Yuga, beleza. Mas Kali Yuga está avançando tanto na época que nós estamos, que há 500 anos atrás, Chaitanya Mahaprabhu veio e falou assim, cara, tá tudo zoado esse negócio aqui. Cante os santos nomes aqui que fica mais fácil para você. Canta em Kirtana, canta em Japa, mas canta. Tá certo? Kirtanya Eva Krishna Sya Mukta Sangha Paramvrajé. Faça isso aí, nesse ano de 2025 aí. Privilegie o estudo aí, né? Esse vai ser um ano muito bom para isso. Então, desejo tudo de bom para você aí. Espero que tenha contribuído com alguma questão, falando sobre os Upavedas, né? Esse suplemento dos Vedas, que vai tratar de certas questões práticas, técnicas específicas para lidar com certos assuntos do mundo material. Olha os Vedas, o que são os Vedas. Cada área, cada técnica tem na mão. Ó, tô vendo isso aqui, ó. Acreditar que tudo isso é o acaso é difícil, hein? Você tem os 108 Upanishads, você tem os Agamas, né? Você tem aí o Tantra, você tem o Yantra. O Yantra é uma outra questão muito interessante de símbolos, né? Sagrados aí. Enfim, é meio impessoal, mas enfim. Você tem o Kriya, você tem o Charya. E o Acharya é aquele que ensina pelo exemplo, né? Então, e dentro disso tudo você tem a questão esotérica, que é aquela questão exterior. E esotérica, que é a questão interior. Né? Obrigado, professor Olavo de Carvalho. Obrigado, Srila Prabhupada. Então, você tem toda essa questão. Então, quando você entende que você supera os modos da natureza material, você vai ter um conhecimento transcendental. Esse conhecimento transcendental não tem resquícios do mundo material. E quando você se situa nessa questão, você vai se situar em Vishuddha Sattva, bondade pura. Aí você vai perceber tudo, né? Então você vai uma fonte, né? Então, meu amigo, minha amiga, obrigado pela sua atenção mesmo, de coração, obrigado pela sua inscrição, obrigado pelo seu comentário que chega até nós aí, muitas pessoas comentam. Obrigado pelo seu like, ajuda a gente aí na divulgação, tá certo? Ver se o seu sininho, né, de tá tudo certinho, porque muitas pessoas falam que, pô, João Maria, eu deixei a sinetinha lá para receber qualquer publicação nova para você e não estou recebendo. Então, verifique se você está inscrito também
no canal, faça isso aí. Se você quer entrar em contato com a gente, joãocarlosmaria@yahoo.com.br ou joãomariandariltopco@gmail.com. Então, duvide tudo. Depois duvida. A dúvida, estude hoje, porque amanhã pode ser bem tarde. Até mais, tchau.